Queridos irmãos e irmãs, para tanto nós vamos aí fazer alguns destaques das leituras, como eu disse, das leituras do Evangelho e do livro de Atos do próximo domingo. O Evangelho é João capítulo 20, vocês podem acompanhar a leitura desse texto, João 20. Nós não vamos ler na íntegra esse capítulo, mas nós queremos dar um destaque muito especial ao versículo de número 19. E ali nós lemos assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. O texto continua, mas num primeiro momento é esse versículo 19 que mais nos interessa. E também eu quero convidar vocês, como eu disse, a abrir em Atos no capítulo 5. Nós vamos dando aqui alguns destaques a partir do versículo 29, ali nós lemos: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que a homens. Aí na sequência, nós vamos lendo todo o desenrolar dessa história, e no final nós lemos assim, no versículo 40, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Que Deus abençoe o meditar dessa palavra em nossos corações. O tema já anunciado: o poder transformador da ressurreição de Jesus. Queridos irmãos e amigos, mais uma vez eu agradeço o carinho de vocês, a acolhida de vocês, ao ponto de nos deixar entrar aí na sua casa, nessa noite de quarta-feira. Bem-vindo, bem-vinda, e que nós possamos receber rica medida do Espírito Santo no refletir deste tema de hoje. E quando nós contrastamos as leituras de Atos 5 e João capítulo 20, imediatamente uma pergunta se manifesta aos nossos olhos. A pergunta é a seguinte: o Pedro e demais apóstolos das portas trancadas de João, por medo dos judeus, são os mesmos Pedro e demais apóstolos de Atos 5, que estão diante do sinédrio, sendo interrogados sob a acusação de estarem enchendo Jerusalém com a doutrina de Jesus? Essa é a pergunta que nós fazemos quando nós contrastamos essas duas leituras. Porque ali em Atos, nós lemos que depois da audiência, os apóstolos foram açoitados, proibidos de falar em nome de Jesus. E o que eles fizeram? No versículo 42 de Atos 5, nós lemos que, tendo eles saído do sinédrio, todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Então, por um lado, João fala de um Pedro e demais discípulos trancados, portas trancadas, medo. Esse era o clima de João. E aqui em Atos, Pedro e os demais discípulos, eles estão agora vendendo coragem. Qual foi o divisor de águas na vida de Pedro e desses demais apóstolos? O que aconteceu? O que aconteceu para que eles mudassem assim de atitude? Que fator de transformação foi esse? O Pedro, que se sentiu alegre por ter sido considerado digno de sofrer afrontas pelo nome de Jesus, não é o mesmo que, horas antes do Salvador ter sido crucificado, disse não conhecer o Salvador para pessoas que o identificaram como um seguidor de Cristo? Que fator é esse capaz de causar uma mudança assim tão drástica?
De um lado, um pequeno bando de covardes, derrotados, escondidos, como João diz, num cenáculo por medo, e alguns dias depois, transformados num grupo que perseguição alguma era capaz de silenciar. Queridos amigos, muitas teorias surgiram para tentar explicar o sumiço do corpo de Jesus da sepultura. Uma delas era que os discípulos teriam roubado o corpo de Jesus. A outra era que Jesus não teria morrido na cruz, mas sim desmaiado, vindo a acordar posteriormente. E havia aqueles que diziam que todas as aparições de Cristo após a ressurreição foram, na verdade, aparições irreais. O que de fato aconteceu, dizem, foi que as pessoas tiveram alucinações. E você? O que você acha? Observem vocês o testemunho da Bíblia sobre as aparições de Jesus. Ele apareceu a Maria Madalena, as mulheres que voltaram do túmulo, a Pedro mais tarde no mesmo dia, aos discípulos de Emaús, aos apóstolos estando Tomé ausente, depois novamente aos apóstolos com Tomé presente, aos 7 ali no mar de Tiberíades, conforme lemos em João 21, 1 a 23, a uma multidão de mais de 500 crentes numa montanha da Galileia, conforme nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, a Tiago ali em 1 Coríntios 15, 7, aos 11 por ocasião da ascensão, conforme lemos em Atos 1, 3 ao versículo 12, a Paulo em sua conversão, a Estevão em seu martírio, a Paulo ali no templo, conforme lemos em Atos 22, 17 a 22, e também em Atos 23, versículo 11. Ali na ilha de Patmos, conforme nós lemos ali em Apocalipse, capítulo 1, versículos 10 a 19. Então todas essas pessoas, a pergunta que fazemos é, todas essas pessoas teriam sofrido alucinações? E se foram alucinações, como explicar essa tremenda transformação na vida dessas pessoas? Alguém disse o seguinte: talvez a transformação dos discípulos de Jesus seja a maior de todas as provas da ressurreição. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 7, nós lemos que Jesus, o ressurreto, apareceu a Tiago, o meio-irmão de Jesus. Antes da ressurreição de Jesus, esse Tiago e os demais irmãos de Jesus faziam pouco caso de tudo que seu irmão pregava. Tiago pensava que as afirmações de Cristo fossem afirmações espalhafatosas que só serviam para macular o nome da família. E aí lá, em 1 Coríntios 15, versículo 7, eis que o apóstolo Paulo cita Tiago separadamente. E conforme a história da igreja e a própria Bíblia testemunha, Tiago se tornou o líder das igrejas em Jerusalém. Observem Tomé, aquele que duvidou, o cético. Ele disse em certo momento, vamos também nós morrer com ele, se referindo a Jesus. Até então, ele não tinha qualquer expectativa ou esperança na ressurreição de Cristo, pois ninguém iria propor morrer com outra pessoa, caso esperasse vê-la de novo dentro de algumas horas. Tomé não vislumbrava qualquer chance de ressurreição para Jesus. Isso se manifestou em sua ausência na primeira aparição de Jesus, aos 11, que não eram 11 na verdade, mas 10, porque Tomé não estava porque ele duvidava da ressurreição de Jesus. Depois de ver o Cristo ressurreto, dentre os mortos, Tomé viveu seguindo ao Senhor, até morrer como mártir. Então a única explicação para tamanha transformação nos é dada lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, quando nós lemos ali, depois Jesus foi visto por Tiago, Jesus ressurreto. E em João 20, 27 nós lemos, e Jesus disse a Tomé, coloca o seu dedo aqui, Tomé,
veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Queridos amigos, alucinações não transformam vidas, como vimos até aqui. A ressurreição de Jesus, sim, esta é transformadora. O mais impressionante é que a ressurreição de Jesus, até hoje, não perdeu o efeito de transformar as pessoas. Ao longo dos últimos 2000 anos, um número infindável de pessoas tem passado por essa transformação, inclusive você e eu. E esse poder transformador reside no fato do Espírito Santo de Deus estar convencendo pela palavra que Jesus morreu e ressuscitou em nosso lugar para nos dar perdão, vida, salvação, esperança, alegria, paz, amor e fé. E como essa mensagem é oportuna, numa época como essa, na qual o que mais se ouve na mídia televisiva é o número de pessoas mortas pela Covid-19, precisamos continuar pregando a notícia da vitória da vida sobre a morte. E é isso que é a Páscoa. A ressurreição de Cristo representa isso. A ressurreição de Cristo representa a morte da morte, a vitória da vida sobre o salário do pecado, que é a morte. A partir do momento em que cremos nisso, passamos a entender melhor o sentido das palavras de Paulo registradas em Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 10. Ali nós lemos: portanto, se vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Queridos amigos, se não aprendemos isso em época de pandemia, acho que não aprenderemos nunca mais. O ser humano vinha até então, antes da pandemia, buscando apenas as coisas daqui, da terra. Buscava desenfreadamente o dinheiro, o poder, as paixões da carne, a vaidade. Querem um exemplo? Vocês observaram que depois do fechamento dos salões de beleza, dos lugares turísticos e dos restaurantes, diminuíram o número de selfies? As pessoas pararam de exibir uma vida que não era a realidade delas. Em nome da vaidade, muitos estavam comprometendo sua renda para mostrar que estavam, entre aspas, podendo, quando na verdade a maioria não estava. A realidade é esta agora que estamos vivendo, sem selfies, sem ostentação, mas com Jesus no coração. Nisso consiste o fator transformador da ressurreição de Jesus. Ela tem o poder de fazer morrer em nós tudo que pertence à natureza terrena, ou seja, a imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Isso não sou eu quem está falando, é a palavra do Senhor lá em Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 17. Desde o dia do nosso batismo, com Cristo nós ressuscitamos. E ressuscitamos para uma nova vida que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Já passamos pela nossa primeira ressurreição. Antes da nossa conversão estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas em Cristo Deus nos deu a vida, uma vida que pode ser desfrutada já pela fé, uma vida cheia de esperança, uma vida cheia de alegria, motivadas não pelas coisas deste mundo que são passageiras, mas pelas promessas de Deus de salvação e comunhão com Ele. Por isso, meus irmãos, vivamos intensamente esta vida nova que temos em Cristo. E quando Ele voltar, desfrutaremos então da nossa segunda ressurreição, que será plena e perfeita.
que sejamos sempre fiéis, confiando sempre nas promessas do nosso Deus. Esse Deus que, através da vitória de Cristo sobre a morte, nos ensina que Ele é um Deus da vida. E essa vida é possível por causa que Jesus morreu e ressuscitou por nós. Que sejamos fortalecidos nesta fé e nesta confiança. Em nome de Jesus. Amém.